Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. Hoje nós vamos trazer uma matéria muito bacana que fala sobre disciplinas e projetos que dialogam entre si. Fica aí para conferir. E também no nosso momento de reflexão, a gente continua na série Construindo a Educação. Nossa convidada de hoje já está aqui com a gente. Hoje eu falo com a Juliana Dias Ferraz de Souza, que é coordenadora pedagógica das assessoras da Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Prazer ter você aqui com a gente. prazer é meu. Juliana, como é que a arte, né? Há quanto tempo a arte de ensinar entrou na sua vida? Então, eu sou professora há 21 anos, né? 21 anos, faz bastante 21 tempo. anos que eu já estou nessa profissão. Na Secretaria Municipal de Educação, como professora, né, eu já estou 20 anos efetiva. Dentro desses 20 anos, eu fui professora, já fui 6 anos diretora e agora estou, né, na Diretoria de Educação Infantil, fazendo trabalho pedagógico junto às unidades educativas. Mas sempre quis ser professora ou... Sempre quis ser professora, tanto é que eu fui para uma outra área e não me encontrei. Voltei, fiz magistério, fiz pedagogia, educação infantil e era isso mesmo que eu queria ser. Então, não tinha como fugir da educação, dos pequenos ainda, né? Também fui professora de ensino fundamental, mas não foi aonde eu me realizei profissionalmente, né? Bom, hoje você está na Diretoria de Educação Infantil, a DEI, né? Da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Qual é a função da DEI? O que ela faz? Então, a DEI é a parte, né, da Secretaria Municipal de Educação que fica responsável por 95 unidades educativas, né, de educação infantil, responsável por todas essas crianças, por todos esses profissionais, por todas essas crianças, né, essas famílias, né, que lá estão. Então, a Diretoria de Educação Infantil, ela faz, além de políticas públicas, ela implementa as políticas públicas. Então, elas estão diretamente ligadas com as unidades. Então, a unidade, né, ela é uma parceira, nós somos parceiros da unidade. Então, tudo acontece muito simultâneo. Então, a gente faz uma portaria lá que precisa estar passando para, né, as unidades, que precisam ser implementadas, que precisam chegar nas crianças, que são o nosso foco central. Dá para dizer que a DEI faz essa ponte entre a secretaria e as unidades, é isso? Dá para dizer. Nós somos, né, a ponte mais próxima que as unidades, até porque a gente cria uma parceria muito próxima, né, com as assessoras das unidades. A gente está constantemente com elas, né, por meio de formação, por meio de visitas, por meio de diálogos, então, WhatsApp, o e-mail. Então, a gente está muito próxima das unidades educativas. Vocês são aquele apoio, Isso. né? Então, só para entender, o pessoal de casa entender melhor, então seria quando a escola precisa de uma demanda, resolver algum problema, passa primeiro pela DEI. Sim. É isso? E aí traz o problema e vocês tentam Tentamos resolver ali. Isso. A gente tenta resolver. Se não for da nossa, né, do nosso setor, porém a gente busca essa parceria com os outros setores. Então vamos supor, é uma situação de falta d'água. A gente não vai conseguir diretamente lidar. Porém, a gente consegue ir no setor, agilizar esse processo, ver como é que essas crianças vão ser atendidas nesse dia, ir na alimentação escolar, né? Fazer toda essa parceria, esse acordo, né, coletivo para que as crianças continuem com um dia de atendimento. É um facilitador, né? O Isso. departamento, a Diretoria de Educação Infantil, pelo que eu estou entendendo aqui, é um facilitador. Bom, você disse que você hoje está na função de coordenadora pedagógica das assessoras da rede, né? O que faz? Quem é esse profissional, esse assessor pedagógico? Ele está nas duas pontas, é isso? Está. Então, assim, não existe um cargo específico, né, de lotação, vamos dizer assim, na Secretaria Municipal, que é o assessor pedagógico. A gente é designado. Então, todas nós de carreira, nós somos professoras, professoras auxiliares, professoras de educação física, que estamos lá enquanto assessor pedagógico. Então, somos todos do chão da creche. A gente sabe como é que funciona esse dia a dia.
Nesse sentido, a gente consegue fazer essa articulação com a unidade de um olhar que a gente já esteve nesse espaço. Porém, qual é esse olhar? Esse olhar crítico, esse olhar cuidadoso, esse olhar respeitoso para esse atendimento às crianças. Então, esse assessor ele tem que estar intimamente ligado com a formação desse profissional, que é o diretor e o supervisor, para que ele entenda, né, para que ele compreenda, para que ele se fomente, para que ele se construa enquanto gestor, para estar naquele espaço que é tão importante para as crianças. Então, nesse sentido, esses assessores estão diretamente ligados lá nas unidades. Está ali para auxiliar, para ser aquele braço direito, né, em várias situações que é necessário. E também para botar, assim, muitas vezes o dedo na ferida. Então, por exemplo, a gente faz formação com esses diretores e esses supervisores. E a gente vai fazer, sim, esse olhar de estranhamento, né? Dizer, olha, aqui a gente consegue, aqui a gente precisa avançar, aqui a gente precisa qualificar, aqui você não pode fazer desse jeito, né? Então, nesse sentido, a gente é um olhar de fora, né, da secretaria, da diretoria, mas somos todas também lotadas, professoras da rede, que vai auxiliar essa unidade a contribuir nesse ensino-aprendizagem dessas crianças. Ora ele tem um perfil de orientador, né? Ora ele tem um perfil meio de fiscalizador, né? De olha, aqui não dá para ir, como é que é? Ou tudo é orientação? É tudo orientação, eu não diria assim fiscalizador, eu diria que a gente pode construir e planejar juntos. Então, Entendi. O assessoramento pedagógico também trata do desempenho do aluno? Ou ele é mais um auxiliar desse desempenho? Como é que é? Ele contribui, né, no caso das crianças, a gente precisa, a educação infantil fala das crianças. Crianças. Isso. Todas as crianças, elas têm o direito de ter a avaliação anual, 2 vezes por ano. As profissionais, elas precisam entregar para essa família o que o seu filho conseguiu desenvolver neste ano dentro da unidade educativa. Os assessores, eles contribuem nesse olhar de fora. Olha, a gente consegue ampliar um pouco mais aqui. A gente consegue organizar os horários para que todos os profissionais consigam realmente sentar e fazer uma avaliação da sua docência compartilhada, do que fizeram com essas crianças, né? Então, ele diretamente ele não ajuda a escrever a avaliação dessas crianças. Porém, ele contribui com o diretor e supervisor para que eles consigam ampliar os mecanismos de facilitar esse momento de avaliação dentro das unidades. É uma peça dessa engrenagem. Isso. É uma peça dessa engrenagem. E todas as unidades escolares de Florianópolis têm um assessor pedagógico? Todos têm. Todos têm. Todos têm. Nós somos divididos em 5 regiões. Norte, Sul, Leste, Centro e Continente. São essas 5 regiões que a gente divide. Hoje nós estamos com 9 assessoras, porque uma saiu para estudo. E, então, neste momento, a gente está com 9 assessoras, mas no caso, somos em 10. Em 10. Que atendem todas as unidades. Todas elas trabalham em duplas, e o objetivo de trabalhar em dupla, contribui nessa constância de se conversar, de se falar, conseguem chegar a ajudar a unidade com muito mais propriedade. Então, acho que é nesse sentido, é parceria mesmo que a gente vem trabalhando com as unidades. Muito bem. Bom, agora no Educa Floripa, a gente chama a nossa matéria especial, a Escola do Futuro é uma proposta da Rede Municipal de Florianópolis que traz uma série de inovações na maneira de ver as unidades e o processo de ensino-aprendizagem. Uma dessas inovações está ligada à forma como as disciplinas dialogam entre si. A outra inovação aponta para os estudantes que são agentes ativos e participam da construção do conhecimento. Aprender vai muito além das 4 paredes da sala de aula e os estudantes de hoje participam do processo educativo. É assim que as coisas funcionam na Escola do Futuro da Tapera, onde os estudantes são construtores do conhecimento e são agentes ativos dos seus próprios aprendizados. Nos anos iniciais, eles funcionam por tempo integral, então as crianças entram às 8 horas da manhã e ficam até às 5 horas da tarde, né? Então, eles, do 1º ao 5º ano, ficam o dia todo na escola, participam de uma proposta diferenciada, a gente tem aí um currículo diferenciado, né? Temos o nosso currículo
educação socioemocional, empreendedorismo, Libras, o inglês numa carga horária ampliada, música. E os anos finais, então eles estudam em tempo parcial, com uma proposta de projeto no contraturno por adesão do estudante. Muitos dos temas abordados pelos professores surgem a partir do interesse dos próprios alunos. Essa aí é a turma 51, e enquanto outros grupos decidiram estudar sobre oceanos, dinossauros, eles votaram e escolheram aprofundar o conhecimento sobre as profissões. Então, primeiro é feita uma eleição, né, de temas. Então, primeiro é uma chuva de ideias, todo mundo pode falar qualquer tema. E depois começa afunilamento, as pessoas começam a votar. E depois desse tema que surgiu, esse tema principal, o que nós queremos saber sobre esse tema? Né? Então, as crianças, por exemplo, disseram assim, nós queremos saber quanto ganha, né? Como é que é valorizado esse profissional, né? E aí eles foram pesquisar mais tarde, foram na biblioteca, aí foram lá, o jogador de futebol, quanto que ele ganha, onde pode atuar, né? Então a gente vai trabalhando para, né, por exemplo, para responder as perguntas deles, mas sem perder de vista os objetivos de aprendizagem. Então nós começamos a trabalhar relacionando as disciplinas ao conteúdo de interesse deles. Com língua portuguesa, vamos trabalhar textos sobre profissões, né? Vamos trabalhar sobre a formação das palavras, né? Das palavras primitivas, como pedra, né? Ali tem o pedreiro, ou como da flor, tem florista, né? Sempre relacionado às profissões, né? Por exemplo, eles têm um objetivo que é saber pesquisar também no dicionário, lá, né? E eles não só um dicionário online, eles precisam ter acesso aos livros, né? E eles também fizeram isso para saber sobre as profissões, né? E a profissão mais antiga, eles tinham interesse em saber também, e aí foram pesquisar na aula da sala informatizada. Então a gente busca os recursos que a escola apresenta para tentar ir de encontro, né? Tem os fazeres que são aqueles fazeres ancestrais, né? Então quando trabalhamos as culturas indígenas, cultura africana, cultura europeia, nós também buscamos aqueles fazeres que são, para os pais das crianças, assim, são outras alternativas de ganho, por exemplo, né? Trabalho com artesanato, o trabalho envolvendo a pesca, né? Que é uma outra fonte de renda, além do que eles... Né? Então as crianças fizeram trabalhos manuais incríveis, né? Então sempre a gente buscando os conteúdos, né? Os objetivos de aprendizagem, responder essas questões que também vão surgindo, né? Porque não é uma coisa assim que as crianças vão desenvolvendo interesse em outras questões, né? Sobre as suas profissões. Então, por exemplo, eles fizeram o rap das profissões. Então, eu trabalhei as rimas e o professor de música trabalhou com a musicalidade ali, né? E eles trabalharam a criatividade e foram colocando a profissão que cada um tem interesse. E aí nós conseguimos abrir o leque, né? E aí, então, te falaram, alguns queriam ser jogador de futebol, trabalhar na cozinha, astronauta, médico, né? E aí eles, na música, eles foram compondo e eles vão cantar agora na festa da família. A gente não teve a sorte de acompanhar um ensaio, mas a gente pôde ver na prática como as disciplinas dialogam entre si a partir desses grandes temas escolhidos. Chegamos na biblioteca da escola no dia em que a turma 51 estava agendada para visitar o local. Andréia é quem ajuda a cuidar do espaço e quem conta histórias para os estudantes. André, esse é um espaço de leitura que vocês utilizam bastante para contar histórias. Isso, todas as turmas da escola têm um horário de agendamento para vir aqui, né? Tanto para pegar um livro e ler, como para contar histórias, né? Então, geralmente os anos iniciais vêm, se sentam, eu conto uma história que pode ter a ver com o projeto da sala ou não, né? Dependendo do momento e do livro. E daí depois eu conto a história, a gente conversa e eles vão para outra parte da biblioteca ali, pegam o livro e levam para casa. Na próxima semana eles devolvem o livro e começa tudo de novo. Você me disse que os anos iniciais são os mais interessados na contação de histórias. Isso. Os anos finais, eles vêm, às vezes eu digo, hoje eu quero contar uma história para vocês. Alguns curtem, outros não, né? Mas não é toda semana. Os anos iniciais, toda semana a gente conta história. Claro que a história, André, é pra gente se divertir, é pra viajar, mas ela também vem com uma intenção, né? Como, por exemplo, essa que vocês vão contar hoje. Isso, vem com a intenção, né, de, como tu disse, é um entretenimento, é algo
gostoso, né? Mas hoje eu vou contar relacionado ao projeto da Turma 51, que eles estão vivenciando as profissões, né? Daí a gente recebeu um livro bem legal, que é em forma de poemas, e eu vou contar algumas dessas profissões hoje. Essa foi a nossa matéria especial falando sobre disciplinas e projetos que dialogam entre si. Voltamos aqui com a nossa entrevistada, a Juliana, que é coordenadora pedagógica das assessoras da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Juliana, dentro desse trabalho que vocês realizam está a melhoria da gestão escolar, né? Isso facilita a vida dos diretores e dos coordenadores? Como é que é isso na prática? Com certeza mesmo, assim, a gente vem fazendo um trabalho bem efetivo, né, nesse sentido, assim, de qualificar, né, porque nenhum diretor nasce diretor, né, então é um trabalho que ele é realmente de estudo, de qualificação, de melhoria. Então, esse ano mesmo a gente fez uma formação que a gente chamou como formação as regionais, né, dividido por regiões, cada assessora fez... São 5 regiões. São 5 regiões, cada assessora fez essa qualificação. O foco era o PPP, Projeto Político Pedagógico. O que é, né, qualificar esse PPP, que precisa ser anualmente dialogado e amplificado e melhorado, né? Então, esse foi o nosso foco, de trazer elementos, trazer estudos, trazer um material que ampliasse essa discussão do PPP, para que elas levassem para a unidade e também fizessem esse trabalho. Então, viver na prática o PPP. Foi isso que a gente pensou como foco. E esse treinamento é feito em sala de aula? Os professores voltam para a sala de aula? É feito de uma maneira online? Ou é individualizado? Como é que é? Ele é presencial. Presencial. Presencial junto com os gestores. Então chama todo mundo, bota na cadeira da escola e botamos, vamos lá. Fazemos alternativas, vamos para outros espaços, vamos visitar museus. Na segunda-feira a gente foi numa formação de grafitagem, vai para o Horto Florestal, vai para o Jardim Botânico. Então tem muita prática nisso daí. Tem muita vivência. E qual é o período desse curso, desse treinamento? Foram 5 encontros parciais de diretores e supervisores, coordenados por Isso essas acontece assessoras. simultaneamente nas 5 regiões, é isso? Ou não? Primeiro nessa região, depois... Eles acontecem simultaneamente, mas como as regiões elas acabam tendo as suas datas, elas acabam organizando com o seu grupo a melhor data desse encontro. Ok. O treinamento é feito, né, simultâneo, mas se adaptando a cada unidade, a cada região. E, professor, o pessoal, ele curte esse momento? Curte. Né? O pessoal que vai para aprender, vai para adquirir mais conhecimento, o pessoal é fã desse tipo de treinamento? A gente tem observado, assim, avaliado, né, enquanto o assessoramento, que isso tem qualificado bastante, sabe, o trabalho... Isso está refletindo lá na ponta? Está refletindo lá na ponta, está refletindo lá na ponta. E daí a gente já está, então, avaliando quais são os novos temas, né, e propostas que a gente vai estudar no ano que vem. Então, as diretoras já deram algumas sugestões, a gente também tem umas sugestões para que ano que vem a gente amplie essas discussões. Professor, o que um assessor pedagógico ele precisa ter? Né? Que características esse profissional precisa ter para se tornar ou até, né, ser convidado para ser um assessor pedagógico? Comprometimento com a educação. Olhar para a criança. Comprometimento com os profissionais que lá estão. Essas são características fundamentais. Como eu disse, né, antes, não existe esse cargo de assessor pedagógico. Então, a gente se constrói no dia a dia. Então, eu estou desde 2017, eu já fui assessora do Continente, né? Já fui assessora do Centro também, e agora eu sou a coordenadora, eu faço a coordenação dessas assessoras. E a gente aprende vivendo no dia a dia, mas a gente precisa ter essas características. O assessor, ele tem um período nessa função? Ou ele, uma vez assessor, sempre assessor? Não, ele é designado. Então, a qualquer momento ele pode pedir para sair, ou a qualquer momento a gente também pode solicitar, né? Se o perfil não se encaixou naquilo que
que a gente tem a necessidade, que os diretores também têm essa necessidade, a gente pode, né, convidar o assessor para que... Então isso acaba trazendo uma outra demanda, que é observar, né, na rede possíveis potenciais para serem assessores, né? Como é que é feito isso? Sim. Como é que é feita essa observação, assim? Então, são pessoas que a gente vai conhecendo no dia a dia, né? Então, por exemplo, elas me convidaram porque elas julgaram que o meu perfil de gestora na época que eu fiz 6 anos ajudaria, né, nessa função de assessor pedagógico. As outras, né, eu ajudei agora essa outra equipe montar, então a gente procura nesse sentido. Ele tem que ter um perfil de realmente assim, de olhar para a educação com todo respeito, com todo carinho, com todo o conhecimento que a gente precisa ter. Então, uma vez detectado esse potencial, né, feito um convite, ele passa por um treinamento para ser assessor ou ele simplesmente, pela experiência, pela estrada, ele já está apto para assumir essa função? Como é que é? Ele já entra aprendendo. É bem isso, ele já entra aprendendo, mas a gente, claro, no dia a dia, então assim, no início ele tá um pouco, né, não atende o telefone, não responde uma demanda, pede para dupla, né, geralmente a gente, né, bota uma dupla que tá começando com outra que já tá mais experiente, não, vai lá primeiro, né, acaba indo junto nesses assessoramentos para ver como é que, né, no dia a dia, como é que se faz mesmo, sabe, assim. Isso acontece não só na DEI, mas também na unidade, né? Essa troca, às vezes, a busca desses talentos também, né? Sim, não, a gente acaba... nos dois lados, Nos né? dois lados, então a gente acaba encontrando nas unidades, né, esses profissionais. Alguém que já trabalhou contigo, alguém que indicou, disse que é bem legal, que tem uma prática legal, que tem uma prática diferenciada. Então, assim, se a prática lá na unidade com as crianças, ela é potente... Então, a gente pega esse profissional, traz pra gente, para que ele possa também nos ajudar a fazer outros profissionais potentes. Muito bem. Bom, agora a gente dá uma paradinha para chamar o nosso quadro. É o seguinte, agora você vai acompanhar mais um episódio da série Construindo a Educação. Hoje, Maurício Pereira fala sobre o que não pode faltar na educação para o mundo real: gamificação, inovação e interatividade nas rotinas pedagógicas, ensino bilíngue com multiletramento e habilidades socioemocionais. Acompanhe. É o seguinte, estamos na construção do nosso prédio. E um prédio que tem andares, 6 andares, e a cobertura precisa de um elevador. Mas como a educação sempre é muito grande, esse prédio ele tem 4 elevadores. E o interessante é que esses 4 elevadores, né, entra assim, tem 2 aqui, tem 2 aqui, ele tem na reta assim, ó, ele tem uma frase que é muito interessante, é um grafite, como a gente tem feito nos muros das nossas creches, das nossas escolas. E está escrito assim, ó, o que não pode faltar na educação. Está lá no final. O que não pode faltar na educação. Aí a gente está chegando no corredor e tem os 2 elevadores. Engraçado. No elevador do lado de cá, em cima do elevador está escrito gamificação. E no outro elevador está escrito assim, em cima, assim, inovação e interatividade nas rotinas pedagógicas. Olha que interessante. O que não pode faltar na educação? 2 elevadores. Gamificação, que é um elevador, não pode mais faltar no mundo de hoje. É aprendizagem baseada em jogos. Seja jogos, esses mais tradicionais, mas eu estou falando mesmo aqui jogos tecnológicos, robótica, né? Games, app, são essas coisas. Não consigo mais, no século XXI, ensinar e aprender se eu não tiver alguma coisa de gamificação. Por quê? Porque a gamificação faz com que o estudante construa, faz com que o estudante bota a mão na massa. E eu falo há muitos anos que educação do mundo real é mão na massa. E o outro elevador tem a ver com os dispositivos móveis, ou seja, celular, tablet, televisão. Qual é? Alguém sabe o que é isso? Televisão? Televisão. Então, dispositivos móveis, que é aquilo que eu faço com que a tecnologia se materialize. Não tenho mais como ter
aulas, educação sem dispositivos móveis. No outro lado, eu tenho mais 2 elevadores. Tá? E esses 2 elevadores também tem uma plaquinha em cima, interessante, né? Um está escrito assim, ó, no elevador, ensino bilíngue. Pessoal, a educação precisa cada vez mais avançar para o estudo bilíngue. E alguém, quando fala em bilinguismo, as pessoas pensam em inglês. Claro, a língua mais falada no mundo, ok? É a língua universal. Mas mais do que isso, tem a ver com letramento digital, tem a ver com Libras, tem a ver com espanhol, tem a ver com outras línguas. Tá? Então, eu não consigo mais fazer educação sem pensar em bilíngue. E isso nós estamos fazendo nas nossas escolas do município de Florianópolis, avançando muito, né, no bilinguismo. Nós temos as nossas escolas do futuro, as nossas creches do futuro, que tem aula de inglês, espanhol, robótica, letramento digital, Libras. E no outro elevador também tem uma plaquinha, que chama-se, está escrito ali, habilidades socioemocionais. Ei, pessoal, na sociedade que vivemos, esse elevador é fundamental. É o que eu chamo, né, de não cair nas armadilhas do todo dia. Alguém fala uma coisa, o cara já se irrita, o cara já entra, né, e já cria um conflito, e já cai na armadilha. Não, pessoal, você tem que entrar nesse elevador, frequentar, vai, desce, sobe, anda bastante. Habilidades socioemocionais, habilidade de interagir com o outro, com o diferente, o divergente, o estranho, né, e assim por diante. Dessa forma, você aprende com o divergente, aprende com o diferente, né? E você ganha. Mas para isso, você precisa ter habilidade socioemocional, ser mais flexível, não levar tudo, né? Como o pessoal diz, ferro e fogo, né? Tudo pá. Não cair em armadilhas. Elevadores muito importantes no prédio da educação. E não esqueçam, quando você chega no corredor, o que não pode faltar no prédio da educação? Esses 4 elevadores. Senão, a gente não tem condição de chegar lá em cima. Só chega lá em cima com os 4 elevadores. E lá em cima, você vai ver amanhã que coisa maravilhosa, que é a cobertura. E ela tem um negócio tão legal, essa cobertura, mas eu conto no próximo programa. Um abraço, um beijo no coração, porque é o seguinte, a educação transforma. De volta com a nossa entrevistada, Juliana Quelada Day, que é a Diretoria de Educação Infantil. Já estamos chegando no finalzinho do programa. Pergunta que não quer calar. Você tem uma equipe de 9 pessoas, na verdade 10, né? Mas atualmente 9 pessoas. Como é que é o dia a dia de vocês lá na diretoria? Então, nós temos uma agenda, assim, primeiro uma agenda de formação, né? Todas nós temos formações que precisamos estar participando para se qualificar enquanto assessor pedagógico, enquanto, né, profissional da rede, realmente. Fora essas datas que são mais fechadas de formações, a gente tem uma agenda de encontro, que é das assessoras mesmo, semanal, para que a gente discuta como é que está esse dia a dia na unidade. E elas têm as agendas também um pouco assim mais livres para que elas possam ir na unidade. Elas têm que ir praticamente uma vez por mês em cada unidade. Então, elas estão em média de 17 a 21 unidades que elas precisam visitar durante esse mês. Às vezes, uma precisa de uma demanda um pouco maior do que outra, precisa de 2 visitas, né? E o dia a dia é no WhatsApp, é ligação, quando não tem ninguém dentro do lá na DEI, que isso acontece, né? De estar só eu, ou só tá a Débora, ou tá somente a do administrativo, elas acabam usando muito o telefone e fazendo esse assessoramento mais online, vamos dizer assim. Para poder dar conta do serviço, né? Isso. Muito bem, chegamos ao final do nosso Educa Floripa de hoje. Muito prazer aqui por ter te recebido aqui, a equipe do Educa Floripa. Hoje eu falei com a Juliana Dias Ferraz de Souza, que é assessora pedagógica que é coordenadora pedagógica das assessoras da Rede Municipal de Ensino Florianópolis. Juliana, muito obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui. O Educa Floripa volta amanhã. Um grande abraço.